Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor, amém. Aqui é o Pastor Pacheco com mais um devocional para estar abençoando o teu dia. Lembrando que você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo, ativando o sininho para receber as notificações, dando o teu like, ajuda muito na divulgação, compartilhando com outras pessoas estes vídeos, tanto a oração do meio-dia como os devocionais. E se Deus falar poderosamente contigo, escreve aí nos comentários, amém, o que Deus trouxe no teu coração, aleluia, através desse devocional nessa manhã. O nosso devocional dessa manhã, ele tem por título Fugir dos críticos e vencer os gigantes. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler o versículo 29 e o versículo 30, que diz o seguinte: Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder com um mudante. Amém? Irmãos, é impossível a gente ser um vencedor na nossa vida sem lidar com críticas. Os críticos estão espalhados por todos os lados. Eles realmente sempre tentam atacar, principalmente aquele que se levanta para fazer algo para Deus. Davi teve que lidar com alguns críticos. Davi teve que lidar com as críticas de Golias. Davi teve que lidar com as críticas do próprio Saul. Contudo, a crítica mais amarga que Davi realmente recebeu e a que ele mais sentiu foi justamente do seu irmão mais velho, Eliabe. A palavra do Senhor diz que Jessé, ele tinha 8 irmãos. Desses 8 irmãos, 3 estavam ali na guerra, Eliabe, Abinadab e Samar, e os outros 5 estavam lá realmente com seu pai. E é interessante a gente já destacar aqui que Davi era alguém que trabalhava muito, mesmo sendo desprezado pelo seu pai, porque nós bem sabemos que quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, Jessé não teve nem a preocupação de chamar Davi para ser realmente ungido naquele dia, participar daquele banquete com Samuel, para sacrificar ali junto com o profeta Samuel. Mas a palavra do Senhor diz que daqueles filhos ali, Eliabe, Abinadab, Samar e os outros que passaram ali, Deus não se agradou de nenhum, mesmo sendo a aparência, como a própria palavra de Deus diz, a aparência de Eliabe sendo agradável, um homem alto, forte. Mas Deus, a própria palavra do Senhor diz que Deus ele não vê com os olhos humanos, Deus olha para dentro do coração. E Deus, de todos aqueles filhos de Jessé, ele sabia que o único que tinha um coração segundo o coração de Deus era justamente o jovem Davi, que estava apacentando ovelhas naquela hora. E é interessante que Davi vem, na mesma hora é ungido, permanece trabalhando ali com seu pai. A palavra do Senhor diz que Davi já começa a ser usado por Deus também para acalmar um espírito maligno que estava tomando posse realmente da vida do rei Saul. Davi, ele ia até Saul, tocava a harpa e depois voltava para tomar conta das ovelhas do seu pai. A gente vê que realmente a palavra do Senhor dá bastante ênfase a esse realmente sentimento de Davi de ser alguém muito trabalhador, de ser alguém que zelava realmente pelas coisas do seu pai. E quando realmente a guerra contra os filisteus está acontecendo, a palavra do Senhor diz que os 3 irmãos mais velhos de Davi vão realmente para a batalha. Enquanto isso, a palavra do Senhor até é interessante, porque ela diz que quem continua trabalhando, cuidando das ovelhas é justamente o Davi. Não fala realmente dos seus outros 4 irmãos. E a palavra do Senhor nos mostra que o pai de Davi dá uma ordem para Davi, para que Davi fosse até o acampamento levar alguns mantimentos para Saul e também para os seus irmãos. E é interessante que a palavra do Senhor diz que Davi acorda de madrugada, mas realmente uma característica de alguém que é vencedor. Davi, ele realmente acordava de madrugada. Davi também era alguém que tinha muito cuidado. Davi realmente era alguém que tinha uma vigilância pelas ovelhas de seu pai. A palavra do Senhor diz que Davi, ele derrotou um leão, realmente um urso, para proteger as ovelhas de seu pai. E quando Davi ia até o acampamento, ele não deixava as ovelhas de qualquer jeito. Ele colocava ali um guarda, uma pessoa para tomar de conta daquelas ovelhas. E Davi vai até aquele arraial que já estava ali
acontecendo algo bastante interessante. Estava o exército de Israel de um lado, o exército realmente dos filisteus do outro, e ali aparecia um homem chamado Golias, um guerreiro de quase 3 metros de altura, a qual subia em cima do monte e desafiava realmente o exército de Israel. Isso aconteceu durante 40 dias. Eu estou dizendo tudo isso para que você possa entender o meu pensamento daqui a pouco. E a palavra do Senhor diz que quando Davi chega ali, mais uma vez Golias vai, se levanta e fala todas aquelas palavras. E Davi, ele escuta, né, as pessoas falando realmente. É interessante que quando Davi ele chega ali no arraial, a primeira preocupação de Davi é com seus irmãos. Ele pergunta como é que seus irmãos estão. Quer você ver realmente o coração afável, o coração amável que Davi tinha. E quando ele escuta aquelas pessoas comentando, falando que realmente aquele homem que derrotasse Golias ia se casar com a filha do rei, a sua família não ia pagar mais impostos, era um homem que ia ter bastante riquezas. Mas é interessante que, na verdade, Davi estava interessado não no que realmente aquela pessoa podia ganhar, mas Davi estava realmente interessado era em saber como é que um incircunciso, alguém, aleluia, que de outro povo estava desafiando o exército do Deus vivo. E é interessante que Davi faz aquela pergunta justamente para isso: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo, né? E ali, amados, os homens repetem as mesmas palavras para Davi, só que acontece algo interessante. Ali, quando Eliabe, né, ele escuta realmente Davi falando aquelas coisas, a palavra do Senhor diz no versículo 28 que Eliabe acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. É interessante que Eliabe acusa Davi de fazer algo que ele não fez, porque ele colocou alguém para tomar conta das ovelhas de seu pai. Eliabe acusa Davi realmente de ter um coração mau, mas nós vemos que quando Davi chega no arraial, a primeira preocupação de Davi é com eles, com seus irmãos. E é interessante, irmãos, que a crítica que sempre dói mais é realmente aquela crítica que é feita por pessoas mais próximas, né? Nós podemos ver que, em primeiro lugar, a crítica que vem daqueles que deveriam estar do nosso lado e estão contra nós. Em segundo, quando vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. Em terceiro, quando vem envelopada com o destempero emocional. Quarto, quando é contínua. E quinto, quando julga até as nossas intenções. E sexto, quando visa nos humilharmos. Todos esses componentes estavam presentes nas críticas que Eliabe estava fazendo a Davi. E é interessante, irmãos, que o que mais incomoda os nossos críticos não são os nossos defeitos. É interessante isso. O crítico realmente que está tentando atrapalhar o nosso ministério, tentando atrapalhar a nossa vida profissional, ele não está preocupado com os nossos defeitos, mas sim com as nossas virtudes. A nossa vitória é a derrota de todos os críticos. A nossa coragem, na verdade, ela denuncia a covardia dos críticos. Nós bem sabemos que Eliabe estava ali no exército de Saul, 40 dias escutando aquela mesma palavra, escutando aquela mesma coisa, não se preocupou em perguntar quem era esse incircunciso, não se preocupou porque esse homem estava afrontando o exército de Israel, o exército do Deus vivo, mas quando alguém se levanta para ter coragem de fazer o que ele não fez, agora ele vai criticar. Então essa é a grande característica dos críticos que tentam nos atrapalhar, né? Eliabe não podia alegrar-se com a coragem de Davi, mas ele manifesta, quando Davi manifesta a disposição de lutar contra o gigante, né? Aí Eliabe acha ruim, né? A gente vai saber que realmente a melhor maneira de lidar com esses críticos é fugir deles. Nós vemos que quando Eliabe fala isso, Davi responde: o que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Quer dizer, Davi não vai tentar debater com ele as falsas acusações que ele estava dizendo. Davi não vai atrás de falsas acusações. Davi sabia quem é que estava no controle do seu coração, quem é que estava no controle realmente da sua vida. Davi sabia qual era a intenção. As pessoas, os críticos, elas tentam julgar até as nossas intenções. Meu amado, só quem conhece as nossas intenções é Deus.
E ali Eliabe estava tentando julgar até as intenções de Davi, mas na verdade a intenção de Davi ali era glorificar o nome de Deus, era realmente não aceitar que Golias, como um circunciso, alguém que não era digno realmente de estar afrontando o exército de Deus vivo. Então, a melhor maneira de nós lidarmos com esses críticos é fugir deles, não debater, não realmente tentar falar, porque, como eu volto a dizer, o foco do crítico não está nos nossos defeitos, porque se fosse nos nossos defeitos, até aí seria interessante, porque é muito bom críticas construtivas, críticas que visam realmente chegar para você, para que você venha melhorar cada vez mais. Há pessoas que Deus usa para nos criticar, que trazem críticas construtivas, trazem algo que edifica a nossa vida. Mas veja que a crítica de Eliabe não era uma crítica construtiva, porque Eliabe, ele não estava apontando os defeitos. A raiva justamente de Eliabe era sobre a virtude da coragem que Davi tinha realmente em estar pelejando contra aquele gigante chamado Golias. Eu quero dizer para você que se você dá ouvidos aos críticos, você perderá o seu sono, a sua paz e o seu foco. Meu irmão, Deus chamou você para fugir dos críticos e vencer os gigantes. Então, não escuta realmente essas pessoas que estão criticando, principalmente as tuas virtudes, porque elas vêm para tentar atrapalhar o projeto de Deus. Assim como Eliabe tentou atrapalhar realmente o projeto de Deus na vida de Davi, assim como Saul, que disse que Davi não poderia lutar contra Golias, porque ele não estava preparado. Assim como o próprio Golias, quando viu Davi e perguntou realmente se não existia um guerreiro em Israel, porque Davi tinha chegado com paus e pedras, e ali Golias afronta realmente Davi, critica Davi realmente pelas armas que Davi estava usando. Então essas três críticas tentaram atrapalhar o projeto de Deus, só que aquele que está focado, aquele que não escuta realmente os críticos, esse é o que vai vencer gigantes. Deus está querendo te usar para vencer gigantes, meu irmão, na tua família, na tua casa. Deus está querendo te usar para vencer gigantes lá no teu trabalho. Deus está querendo te usar, aleluia, para que você venha derrotar realmente todas as potestades e principados que têm se levantado contra a tua vida. Então não escuta realmente a crítica daqueles que querem atrapalhar o projeto de Deus, amém? Apenas escuta e tenha o seu coração segundo o coração de Deus, assim como o jovem Davi, naquele dia, estava preparado para combater o gigante, porque não escutou as críticas das outras pessoas. Amém? Deixa eu orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória. Meu Deus amado, nesta hora, Senhor, venho te apresentar, meu Deus, aleluia, essa vida que está ouvindo esse devocional, Senhor, seja no seu trabalho, seja na sua casa, que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar e livrar de todo mal. Senhor, nesta hora, meu Deus, abençoa a sua família, abençoa os seus projetos, em nome do Senhor Jesus, que Ele não venha escutar, meu Deus, os críticos que vêm para atrapalhar o projeto de Deus, mas que ele venha estar firme e forte na presença do nosso Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao nosso Deus. Senhor, nessa hora eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar poderosamente essa vida ao longo desse dia, em nome do Senhor Jesus, amém? Fica na paz que excede todo entendimento, que é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e nunca se esqueça, hein? Eita Deus maravilhoso!